Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e vamos para mais um assunto apocalíptico. Meus irmãos, eu prometo pegar leve hoje, vamos falar de cosmovisão apocalíptica, amém? Um assunto mais light. Meus irmãos, é o seguinte, a história da igreja, como vai se notar, ela é ocupada aí por trechos na história de diversas pautas teológicas, vamos dizer assim. Para começar, eu diria que o Apocalipse não é somente o último livro do cânon sagrado no século I. Ele é também uma das últimas matérias que está em voga, está em discussão nos últimos tempos da igreja. Acredite nisso. Alguém não vai concordar com o que eu vou dizer, mas a escatologia ela só é fomentada na história da igreja a partir do século XIX. Acredite se quiser, sobretudo com os estudos de John Nelson Darby acerca do dispensacionalismo. Amém? Não quer dizer que não tinha nenhuma corrente escatológica antes. Veja bem, é somente que a igreja não tinha explorado ainda essa matéria escatológica. Pois bem, nós vamos ver um pouquinho sobre cosmovisão apocalíptica, porque eu vejo a necessidade de explicar aos irmãos o motivo pelo qual se vê muitas bobeiras sendo falado em nome de escatologia ou com o nome de escatologia hoje em dia, onde as pessoas falam aquilo que acham, falam aquilo que aprendeu, falam aquilo que ouviu, mas nunca fala aquilo que considerou dentro dos campos de estudo da escatologia. Volto a frisar, escatologia não é uma matéria fácil de se estudar, o livro do Apocalipse não é um livro fácil de se interpretar e é necessário uma cosmovisão escatológica para que se possa abarcar o maior número de informações possíveis, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, bem como dos estudos iniciais quanto dos estudos recentes, para poder chegar a uma linha mais assertiva possível da interpretação apocalíptica. Portanto, fique conosco. Deixe o seu like já de antemão para nos ajudar e ajudar que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Se inscreva em nosso canal também se você não é inscrito. Nós vamos para a vinheta e logo depois nós voltamos explicando essa questão de cosmovisão apocalíptica. Não saia daí. Muito bem, meus irmãos, falando um pouco de cosmovisão apocalíptica, abrindo um pouquinho a nossa mente aí em relação ao que a gente lê, principalmente nos livros de Daniel, né, e os livros de Apocalipse no Novo Testamento. Muitos também, às vezes, até a gente é tentado a ver ou a não ver certas coisas que no entorno das Escrituras estão evidenciadas também, de forma que o Apocalipse, a revelação, ela faz parte do plano de Deus, assim como faz parte do plano de Deus a questão da salvação, o plano da salvação como um todo. Então, querendo dizer que dentro do plano da salvação de Deus, já o Apocalipse já é contemplado como desfecho, né? Desfecho aí de todo um ciclo, né, de tratamento divino com o ser humano, tanto na sua criação, né, de justiça original, como na sua queda, restauração e tratamento com aqueles que não querem. Nesse tratamento entra também a questão de Israel. Tudo, portanto, faz parte aí, né, desde a queda do homem, de um calendário profético. Okay? Nós sabemos que a profecia ela é enviada como uma forma explícita do que implicitamente é conhecido como a presciência de Deus, ou seja, a presciência de Deus traz à luz a profecia. É como se a presciência fosse aí, né, algo abstrato, né, e fosse transposta para o plano concreto sob a forma de profecia. Essa profecia ela é totalmente divina, né? Ela faz parte aí dos planos de Deus, né? Então não envolve aí diretamente o homem. O homem ele vai ser alvo, né, dessa profecia. E se tratando de cosmovisão apocalíptica, nós temos aí a profecia dentro de um calendário. As coisas acabam ocorrendo conforme o plano que Deus determinou para as estações, para as épocas, né? E tudo a gente vê, né, se cumprindo aí conforme
as palavras do Senhor. Tanto que no calendário profético hoje nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Amém? Estamos esperando aí a igreja ser retirada da terra, ok? Mas isso é uma coisa que não faz parte de cosmovisão, na verdade, né? Esse é o ponto central, na verdade, né? É uma visão aí mais básica, né? Agora, para a gente considerar o Apocalipse, né, a revelação de Deus dentro de uma cosmovisão, a gente tem que levar em conta, né, o Apocalipse do Antigo Testamento, que era baseado sobretudo no contexto judaico, um pano de fundo político dos planos de Deus com Israel, né, onde eles esperavam um Messias, né, um libertador, um rei que se assente no trono de Davi para sempre, conforme a promessa de Deus. Eu creio que o Apocalipse, ele basicamente toma a sua direção, né, o seu fundamento ali na promessa de Deus a Davi, que não faltaria rei para sentar no trono, né? Davi, ele mesmo já tem uns insights, né, acerca do Messias, né? E especialmente esse Apocalipse do Antigo Testamento, ele começa na divisão do reino, né? Deus já começa as tratativas ali, né, para o cumprimento da sua palavra. Na verdade, ele não começa aí, né? Ele vai se intensificar. Eu creio que a cosmovisão apocalíptica ela tem que abranger desde a queda do homem, né? Desde o plano de redenção de Deus em Gênesis 3:15. Então, quando nós olhamos para o Apocalipse do Antigo Testamento, os principais expoentes aí dessa questão de cosmovisão apocalíptica são basicamente Isaías, né, o profeta que falou sobre o Messias, e ele ressalta bastante a questão do reino do Messias. O profeta Daniel, que vai se ocupar, né, especificamente do tratamento de Deus com a nação de Israel, a chamada grande tribulação, que é um termo, na verdade, técnico aí, né, para se delimitar a 70 semanas, né, de tratamento com o povo que estava em cativeiro ou pós-cativeiro, né? E posteriormente Zacarias também vai ser um ícone usado por Deus para falar sobre o retorno desse Messias, né, para a nação de Israel numa época futurística. Amém? Logicamente que até o ano 400 da história, né, anterior a Cristo, esse pano de fundo, né, como esse contexto e como a expectativa desse Messias, né, vai aumentar cada vez mais, né, essas expectativas. E também no período interbíblico, né, vão aparecer alguns apocalipses aí, né, que são os manuscritos de Qumran, né, onde Cristo basicamente ele chega nesse período intertestamentário, o período de transição, para trazer aí um direcionamento, né, a todo esse aporte que foi falado, confirmando os profetas, confirmando os salmos, né, confirmando a lei. Amém? E, sobretudo, trazendo um novo modo de olhar essa cosmovisão apocalíptica, ou seja, no plano espiritual através do Evangelho, ok? Portanto, Jesus, ele traz as revelações de Isaías, Daniel, Zacarias e outros profetas, com menor evidência, logicamente, né? Quebrando essas expectativas de uma forma negativa para o povo, né? Ao passo que eles esperavam alguém que os libertasse de Roma, né? Alguém político, né? E que tudo ficasse mil maravilhas para aquele povo que estava oprimido sob Roma, né? Jesus vem trazendo um plano espiritual, como por exemplo o Sermão da Montanha, e dentro das suas mensagens que tinham autoridade, entre Mateus 5 e 7, por exemplo, onde está o Sermão da Montanha, nós vemos Jesus trazendo algo que poucos dentre essas expectativas gostariam de ouvir, ou seja, plano espiritual. Isso porque Jesus estava fundando a sua igreja, não é verdade? Mas está especialmente em Mateus 24, um dos maiores aportes de Jesus com relação
ao que nós chamamos de Apocalipse, ao que nós chamamos de revelação, ok? Então Jesus ele vai, de uma certa forma, confirmar tudo o que esses profetas estão dizendo, né, e trazer novas revelações, mas de uma maneira partida, né, de uma maneira aí seccionada, onde nós vemos, por exemplo, de Mateus capítulo 24, do verso 1 ao 34, o Apocalipse de Jesus, ele está narrando algo sobre Israel, e somente sobre a nação de Israel. Ele vai falar sobre o princípio das dores, abominável e da desolação de que falou o profeta Daniel, ele vai falar do retorno dele e julgamento, como Zacarias também falou, amém? Já a partir do verso 35 de Mateus 24 a 51, Jesus muda, né, totalmente aí o alvo ou o objeto desse Apocalipse, falando ou tratando sobre a igreja com assunto de iminência e de vigilância. Temas esses que são basicamente impossíveis de serem considerados num caso, por exemplo, de a igreja passar pela grande tribulação, amém? Ou sequer período das dores, né? Ou sequer aí princípio das dores, amém? E isso denota o plano espiritual do evangelho que Jesus veio trazer. Mateus 24, ao contrário do que muitos acham, não fala só de Israel, ele fala também da igreja, porque o parâmetro é o evangelho e o evangelho é para a igreja, amém? Isso fica mais evidente ainda quando nós olhamos uma sequência até estranha, né, de que Jesus termina o verso 51 do capítulo 24 de Mateus, portanto o versículo último, falando sobre a igreja, e começa Mateus 25 do verso 1 ao verso 30 falando da igreja. E depois, ao chegar do verso 31 ao 46, ele retoma o assunto que ele começou abordando aqui no verso 34, e não mais falando de princípios das dores, né, nem de abominável da desolação, nem de retorno de julgamento, mas sim o julgamento em si quando ele retornar. Está aqui em Mateus capítulo 25, verso 31. Ele vai retomar exatamente de onde ele parou aqui, amém? O que nos dá ainda mais indício. Portanto, se fôssemos fazer aí, vamos dizer assim, se fosse fazer um gráfico, né, para acompanhar essa ideia de Jesus, seria algo mais ou menos assim. Ele sai de Mateus capítulo 24, 31, vem para Mateus capítulo 35 até 51, depois ele vem para Mateus capítulo 25, de 1 a 30, para depois ir para Mateus 25 e 31, voltando a falar de Israel novamente. Então ficaria Israel, igreja, igreja, Israel. Amém? Ele inicia com Israel, depois inicia com a igreja, termina com a igreja e termina com Israel posteriormente. Amém, irmãos? Esse é o Apocalipse, ou a visão, a cosmovisão apocalíptica que nós temos que ter, por exemplo, do Apocalipse de Jesus, que aqui ainda não estava totalmente completo, não estava aqui totalmente quitado em termos de revelação. Jesus voltaria novamente, através de João, a falar das coisas que eram, as que são e as que depois dessas haveriam de vir. Amém? Porque o Apocalipse, o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Temos que considerar isso, ou não poderemos ter uma escatologia fundamentada dentro de uma cosmovisão bibliológica. Amém? Bom, a partir de Jesus, então, se estabelece, né, o Apocalipse do Novo Testamento, baseado, né, em Atos capítulo 2, versos 19 e 20, que é o Pentecoste, né? Então, dentro da cosmovisão apocalíptica, nós temos que entender que o Pentecoste é uma evidência de que o fim vem. Amém? Que interessante, né? O Pentecoste é uma evidência de que o Apocalipse é real, de que as promessas de Jesus, a palavra de Jesus e o que os profetas falaram é a mais pura verdade, porque ao descer do Espírito Santo no dia de Pentecoste, a mensagem de Pedro foi exatamente sobre o profeta Joel, um dos profetas que não fora citado aqui no Apocalipse do Antigo Testamento, mas que faz parte, né? E falando sobre o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Mas os principais expoentes do Apocalipse no Antigo Testamento são Paulo e João, amém? Paulo, ele traz consigo uma bagagem do contexto soteriológico, né, através de ensinamentos.
ok? A didática que Paulo usou foi ensinamentos através de epístolas, né? Já João, ele chega com um contexto futurístico, apocalíptico, literal, né? Raiz, através de profecias. João, o que vês, escreve, né? E Apocalipse 1:19 fala sobre tempo passado, presente e futuro, coisas que eram, que são e que depois dessas hão de vir. Aonde nós temos que ter extremo cuidado com relação à interpretação e à cronologia. Logicamente, né, que são diversas linhas de interpretação, e logicamente que o livro não está hoje numa sequência bíblica, escriturística, da maneira como entendemos que seja, né, ou que se entende que seja, ok? Por mais leigo que seja um intérprete do Apocalipse, a cosmovisão vai lhe permitir entender que o livro ele é cheio de curvas. O livro é um livro difícil de se entender, é um livro difícil de se acompanhar e tem, às vezes, algumas entradas traiçoeiras por entre os textos, por exemplo, não considerar parentético, ou sair lendo linearmente como se cronologicamente correto fosse, né? A maioria sim mas alguma coisa ou outra pode fugir. Isso pode trazer alguma consequência na parte de interpretação e também de cronologia. Amém? Por exemplo, é muito fácil o erro cronológico que muito se vê hoje é considerar eventos que são para metade da grande tribulação, considerá-los como depois da grande tribulação, por exemplo, né? Isso é um erro cronológico aí, né, que é causado por uma forçação de ideias, ok? Mas cada um, né, precisa estar atento a essa questão de cosmovisão, ok? Logicamente, pessoal, nós não estamos falando aqui com profundidade sobre nada. Eu estou somente colocando informações para que vocês depois pesquisem e ampliem essa cosmovisão, ok? E pelo menos para que nós entendamos que o Apocalipse não se trata só do livro, amém? Há muitas outras coisas em voga. Mas aí nós nos deparamos com o cenário pós-Novo Testamento, ou seja, pós-primeiro século, né? E aí vem uma pergunta: por que só essa ideia de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo? E para quem não sabe, o pós-tribulacionismo é tão novo quanto o pré-tribulacionismo, né? Por que só amadurecer a questão escatológica no século XIX ou a partir do século XIX? É que nós vamos olhar para a história e nós vamos ver que o primeiro século, a era da igreja, se preocupou com a defesa da fé. Amém, irmãos? A defesa da fé era importante. E Paulo foi um dos maiores defensores, principalmente contra o gnosticismo. Ok? Do século II ao século IV, a igreja se preocupou com aspectos teontológicos, né? De onde principalmente se derivou aí a doutrina, a postulação sobre a trindade, né, divina. E lutou-se também contra heresias acerca dessa doutrina teontológica, como por exemplo o monarquismo modalista, né? Que gerou, por exemplo, o sabelianismo, que hoje é o conhecido unitarismo, né? Ou o monarquismo dinâmico, né? Aquele que negava a divindade de Cristo, que desagou aí no arianismo, amém? No século V depois de Cristo, principalmente com Agostinho, a igreja desenvolve a área antropológica e cristológica, né, com notáveis debates aí, né, o considerável debate aí Agostinho-Pelágio, né, na parte de cristologia, né, vem a questão do nestorianismo, eutiquismo, né, de onde veio aí, né, toda a teoria de Jesus com duas personalidades distintas, esse negócio todo. Ok? Andando um pouquinho para adiantar, né? No século XVI, com a Reforma Protestante, o que foca é a soteriologia, né? Por causa da salvação pela fé. Amém? Então, no século XVI, nós temos aqui a Reforma Protestante. E no século XIX, né, como um assunto, outros assuntos já estavam embasados, né, começou-se então aí a tocar no assunto sobre a escatologia, ok? Se vocês acompanharem, por exemplo, o livro do Gerald Bray, né, que é a história da interpretação bíblica, ele vai ser categórico em afirmar que por toda a história da igreja, a questão do Apocalipse sempre foi relegado a segundos e terceiros planos, né? Então não adianta vir com essa de falar que a igreja era
pós-tribulacionista, ou a igreja sempre foi pré-tribulacionista, ou pegar falas isoladas de pais da igreja para falar, não, sempre foi. Não, o que tinha na verdade era uma espécie de, como diz o pastor Ciro Zibordi, de intratribulacionismo iminente, amém? Mas não era nada definido, amém? É só no século XIX que a escatologia vai ser aí embasada, vai ser aí encorpada, vai ser estudada e vai ser discutida. Continuando, se nós pegarmos agora, né, o que nos interessa dessa cosmovisão toda, né, os livros do Novo Testamento que nós temos em mãos para poder trabalhar, tendo em vista o aporte espiritual que Jesus nos deixou pelo Evangelho, na verdade, nós temos que confrontar o Apocalipse paulino com o Apocalipse junino, porque ambos os Apocalipse, né, são um só, né, fala de uma mesma coisa, mas de perspectivas diferentes. Pastor, mas como assim? Não existe 2 Apocalipse. De fato, não existe. Também não existe 4 evangelhos, não é verdade? No entanto, os evangelhos são chamados de sinópticos porque pelo menos 3 deles, né, falam a mesma coisa de uma maneira diferente. Aqui também, irmãos, temos que considerar isso, ok? Se quisermos ter uma cosmovisão apocalíptica mais apurada, mais próximo da realidade dos elementos que compõem esse pano de fundo misterioso que é o Apocalipse ou a revelação sobre o futuro, ok? E Paulo, nós sabemos, já vimos aí que Paulo vai tratar o Apocalipse pelos olhos da soteriologia, ao passo que João vai tratar sobre a ótica da revelação, amém? No entanto, se nós confrontarmos o Apocalipse paulino com o joanino, nós vamos encontrar coisas interessantes. Por exemplo, sobre a visão da soteriologia, o Apocalipse paulino ele vai tratar do futuro do hoje. E o que significaria isso? É que, segundo Paulo, existem 3 tempos da salvação: o ontem, o hoje e o amanhã. Amém? O amanhã é a época da redenção. Eu aconselho vocês fortemente a assistirem o vídeo de onde eu falo sobre o aspecto redentor ou o processo redentor do homem, ok? Então, o futuro do hoje quer dizer que trata do amanhã, né? Amanhã, segundo Paulo, vai ser aí a glorificação dos crentes, amém? Então, a igreja que está na terra hoje, segundo Paulo, amanhã será arrebatada, amém? É isso que quer dizer o futuro do hoje, ok? Já João, a revelação de João, ela vai acontecer a partir desse futuro, né? Mas a partir do seu início. Então, nós teríamos aqui uma linha do arrebatamento, digamos assim, né? E o João começa a falar, né, as coisas que hão de vir, né, a partir do seu início, ok? Então, João, ele trata o Apocalipse, que é as coisas do fim, né, a partir do seu início. Isso nos leva diretamente a Apocalipse capítulo 4 e verso 4, onde temos a famosa visão dos 24 anciãos, amém? Tratando do futuro do hoje, Paulo, o Apocalipse paulino, ele vai tratar do final de um ciclo chamado de últimos dias, como dissera Joel, né? E como Pedro pregou no dia de Pentecoste, a primeira mensagem, né, do Pentecostes, né? Naqueles últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito, né? Então nós estamos vivendo os últimos amém, irmãos? E segundo Paulo, a vinda de Jesus, né, o evento master, o evento, né, primordial aí da igreja, ele vai coroar o final desse ciclo, ok? Já o Apocalipse, ele vai tratar do início de um novo ciclo, que nós saímos dos últimos dias e vamos para as últimas coisas, amém? Tanto no patamar do céu quanto no patamar da terra, amém? O Apocalipse paulino, ele trata na base de eventos que já aconteceram com base na justiça da cruz. Amém? Isso vai ficar bem claro no próximo slide, ok? E João, a partir do capítulo 4, né, já evidenciando no capítulo 1, verso 19, ele trata das coisas que irão acontecer, amém? Não aconteceram já, eles irão acontecer e não é a justiça da cruz que vai ser imputada aqui como no Apocalipse paulino, mas vai ser o juízo da cruz, amém? A paga do evangelho, porque o evangelho é isso, o evangelho é justiça para quem crê e juízo para quem não
não crê. João capítulo 3 fala muito bem sobre isso, os irmãos, creio, já sabem. Amém? O Apocalipse paulino, ele vai culminar num advento sem data para acontecer, ou alguém se habilita a marcar quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E esse Apocalipse joanino que se refere aqui, que é o evento, né, que dá fim aqui o Apocalipse paulino, ele vai culminar no advento que se inicia a partir da data. Que data é essa? O Apocalipse paulino. Então veja que onde termina o Apocalipse de Paulo, começa o Apocalipse de João. Amém? Nós temos que saber disso, nós temos que ter isso em mente ao tratarmos de cosmovisão apocalíptica, ok? O foco do Apocalipse paulino é particular, ou seja, o trato de Cristo com a igreja, amém? Ou seja, o Apocalipse paulino, ele fala mais, ou ele mantém o foco na igreja, ele fala sobre a igreja, amém? Já o Apocalipse joanino, o foco é universal, não é mais particular, amém? O trato de Cristo não é mais com a igreja, e sim com o mundo, ok? Então vai falar mais sobre o mundo, ou sobre a terra, ou sobre o que acontece na terra, e do capítulo 6 até o capítulo de número 19, né? Não se fala mais sobre igreja, não se tem mais figura de igreja, amém? É somente trato de Cristo com o mundo, amém? E no Apocalipse paulino, por fim, o maior expoente aqui, né, no Apocalipse paulino é a graça de Cristo, através da igreja, através da cruz, amém? No Apocalipse joanino, o maior expoente é o juízo de Deus, o trato de Deus. Aqui não tem igreja, não tem, né, não tem cruz, mas vai ter o mundo, amém? E entre o Apocalipse paulino e o Apocalipse joanino, nós temos o Apocalipse de Daniel, no Antigo Testamento, que para Paulo serve como base hermenêutica, amém? E para João serve como complemento da revelação. Isso nós encontramos na harmonia do que está escrito em Daniel, capítulo 12 e verso 9, ou seja, o anjo chega para Daniel e fala assim: essas palavras estão seladas até o tempo do fim. Que tempo do fim seria esse? Apocalipse capítulo 22 e 10, né, onde o anjo chega para João também e fala: não seles a palavra dessa profecia, porque embora tenha toda essa revelação, né, isso entre parênteses, o tempo está próximo. Amém? Complementam o Apocalipse paulino, o Apocalipse joanino, algumas coisas, né? O Apocalipse de Isaías e o Apocalipse de Zacarias, amém? Falando do trato com Israel, falando do trato com os povos do milênio e abordando também sobre o anticristo. Amém, meus irmãos? Continuando então, irmãos, para que nós tenhamos uma compreensão melhor do que eu acabei de dizer, vamos recapitular. O Apocalipse paulino é um contexto judaico de viés soteriológico, ok? A base de Paulo é sistemática. Paulo está ensinando a igreja, ensinando os irmãos, ok? O Apocalipse joanino, no contexto judaico de viés escatológico, amém? Então nós temos em Daniel, no Antigo Testamento, e em João, no Novo Testamento, escatólogos de fato, ok? De fato e de direito. O que Paulo faz é receber revelação de Deus através, especialmente, do arrebatamento, amém? Então Paulo ele recebe de Deus o que ninguém mais recebeu, ok? Mas no ponto de vista soteriológico, ok? Enquanto a base de Paulo é sistemática, a base de João é revelação. Apocalipse de Jesus Cristo, né, que foi passado a João para que ele passasse à igreja, ok? Então nós temos entre o Apocalipse paulino e o Apocalipse joanino o que? Exatamente o arrebatamento. Quando o arrebatamento vai coroar todo o Apocalipse paulino numa era, né? E vai inaugurar uma nova era onde entra a revelação de Jesus Cristo, que estava inacabada lá em Mateus capítulo 24, amém? Tanto para Israel quanto para a igreja, ok? Então é um complemento, vamos dizer assim. Jesus guardou aí, né, para o ano 96, né, tudo que ele já tinha falado lá na época de Mateus capítulo 24, ok? Vamos analisar então Paulo, e nós encontramos em Paulo, e você vai ver isso com mais especificidade no meu vídeo sobre o processo redentor, que são 3 tempos de salvação: o ontem, o hoje e o amanhã. Ontem nós não éramos nada, né, quando Cristo nos encontrou, amém? Hoje nós andamos com Cristo, amanhã estaremos com Ele.
dele. Já o Apocalipse joanino, ele não tem 3 tempos, ele vai tratar só sobre o amanhã. Agora perceba, o amanhã de Paulo, ele só será amanhã depois do arrebatamento, amém? Por isso, com essa cosmovisão em mente, é que nós afirmamos, dentre outros pressupostos, que a igreja não passará pela grande tribulação, porque a grande tribulação, ela faz parte do evento futuro, amém? E nós estamos vivendo o hoje. O hoje para nós vai acabar, né, com o arrebatamento. Amém, irmãos? Portanto, ontem, quando não éramos nada, estávamos sem Cristo, Jesus operou em nós a bênção da justificação, amém? E também a bênção da regeneração, ok? A justificação é um ato jurídico que nos declara justos, né? E a regeneração, nascido de novo, amém? Não vamos parar aqui, isso está bem claro no meu vídeo sobre o processo redentor. O hoje operamos, né, a santificação pela graça de Deus. E o amanhã virá a redenção, também chamada de glorificação, amém? Também chamada de incorruptibilidade, amém? E com isso, dentro da base sistemática do apóstolo São Paulo, nós gozamos de benefícios da cruz e vivemos dentro dessas bênçãos sob a lei de Cristo, amém? Note, sempre teve lei, né? Só mudou a lei do Sinai para a lei de Cristo, ok? Mas ainda estamos sob lei, amém? Para a nossa condução moral, ok? Já o que se opera, né, no amanhã, ao invés das bênçãos oriundos dos benefícios da cruz e da lei de Cristo, opera-se o juízo. Amém? Portanto, não tem bênçãos, embora haja salvação, embora haja milagres no amanhã, na grande tribulação e afins, né? São juízos de Deus, amém? Não tem bênçãos mais, amém? Mesmo com salvação na grande tribulação, mesmo com tudo isso, amém? São juízos, ok? Juízo para a igreja, amém? No céu, juízo para Israel na terra, juízo para os ímpios na terra também, amém? Deus vai tratar com cada um. A igreja arrebatada, logicamente, esse juízo é positivo, né? E Israel e os ímpios que ficarem na terra aqui, o juízo é negativo, amém? Juízo como paga de más obras ou de má condução, amém? E ao invés de algum benefício que possa ter aqui, o que haverá amanhã é só a eternidade, é o final da história do ciclo do plano da salvação de Jesus Cristo e também o que envolve aí especificamente o juízo. Amém, meus irmãos? Nós vamos ficando por aqui então. Espero que essa cosmovisão tenha ampliado aí o seu entendimento para esses aportes que foram falados aqui e para outros que eventualmente vocês possam ter outros inputs aí acerca desse maravilhoso plano também redentor de Cristo e plano de salvação de Jesus Cristo e também plano para o trato com a humanidade. Pois muito bem, meus irmãos, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Você viu um pouquinho sobre cosmovisão apocalíptica. Logicamente, esse não é nem a ponta do iceberg acerca do assunto. São somente alguns insights, algumas ideias para que você possa melhor estudar o Apocalipse com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, logicamente, e devidamente amparado aí pelas ferramentas que a Bíblia nos proporciona e também a ciência escatológica nos proporciona. Sendo assim, nós vamos ficando por aqui. Gostaria de reforçar, se você não deixou o seu like, deixe o seu like para nos ajudar aí e ajudar também esse vídeo a chegar a outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito para receber esse tipo de conteúdo e outros mais. E no mais, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.